Fala galera do YouTube, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje para falar do episódio 2 de Cavaleiro da Lua. Em seu segundo episódio, Moon Knight segue com o desenvolvimento do personagem principal, Steven Grant, e suas personalidades, que são o Mark Spector e o Cavaleiro da Lua. E a gente já tem várias revelações a respeito do que são essas outras personalidades, quem é verdadeiramente o Steven Grant e também informações sobre o vilão. Nesse episódio 2 a gente tem a continuidade dos acontecimentos do primeiro episódio, com o Steven lidando com as consequências da destruição lá do banheiro do museu em que ele trabalhava, já que ele acabou sendo demitido pelo que aconteceu. E também temos uma informação muito importante, que é: ninguém consegue ver as criaturas mitológicas além dele próprio, ou seja, apenas quem tem ali ligação com essa mitologia, com essa cultura, consegue enxergar as criaturas. Então ninguém viu o Chacal que atacou o Steven, assim como mais pra frente no episódio também ninguém vai enxergar essa ameaça. Outro ponto interessante é que o Steven tenta entrar em contato com o Mark Spector em alguns momentos, mas ele não consegue, ou seja, não é sempre que as personalidades conseguem se manifestar a ponto de uma conversar com a outra. E também a gente tem ali um detalhe bem sutil, que é um dos chefes lá do museu falando para o Steven buscar tratamento psicológico, dando aí indícios desse transtorno dissociativo de personalidade que o personagem possui. Mais pra frente o Steven resolve investigar um pouco mais sobre as coisas que ele achou, né, aquele celular e principalmente aquela chave, que é uma chave de um depósito. Então ele vai para esse depósito e acaba lá se deparando com alguns artefatos e coisas da vida do Mark Spector. Ele acha um passaporte, ele acha muito dinheiro e acha o escaravelho, provando a ele que tudo que ele viveu naquele outro episódio não foi um sonho e sim algo que aconteceu. E tem um detalhe bem curioso nessa cena também, tem um momento que eles mostram um QR Code, fica bem focado nesse QR Code. Se você escanear com o seu celular, vai dar numa página da Marvel que libera uma história em quadrinhos do Cavaleiro da Lua com o lobisomem de graça para você poder ler. Então foi bem legal aí esse easter egg que eles deixaram no episódio. O Steven resolve não deixar mais o Mark tomar conta do corpo e ele sai correndo igual um alucinado lá do galpão e ele é perseguido pelo Khonshu. Nesse episódio o Khonshu aparece bem mais e a gente conhece também um pouco mais das motivações deste personagem. O Mark explica pro Steven que ele é o avatar do Khonshu, o deus egípcio da lua, e que ele serve à vontade do Khonshu. Já o Steven disse que não vai querer lidar com esse tipo de situação, que ele vai embora, ele vai se entregar às autoridades. E aí acontece a coisa que eu menos gosto no episódio, que é uma coincidência muito grande, que é quando o Steven está fugindo do galpão, ele se depara com a Layla, que é a sua companheira, que a gente conhece no episódio anterior por uma ligação, né, várias ligações que tem dela no celular dele. E aqui a gente descobre mais detalhes sobre essa personagem. Aqui a gente descobre que a Layla era casada com o Mark Spector e que ele pediu o divórcio antes de desaparecer. E que eles dois tinham muitas aventuras juntos e que inclusive foram eles dois que recuperaram esse escaravelho enquanto eles estavam cumprindo várias missões e aventuras. E outra coisa interessante é que a Layla não faz ideia de quem seja o Steven Grant. Ela até acha que ele está fingindo, que é um personagem que ele está interpretando, mas não, ela não tem conhecimento sobre as outras personalidades do Mark, mas ela conhece o Cavaleiro da Lua, porque ela fala várias vezes para ele invocar o traje, para ele vestir a roupa de Cavaleiro da Lua. Então ela sabe desse lado dele. E outro ponto bem interessante é que o Steven tem vários aspectos incomuns com gostos da Layla. Então até parece que essa forma que a mente dele criou essa outra personalidade foi para ficar mais compatível com a Layla. Bem interessante ver esse paralelo também. Então chegam alguns policiais que na verdade são seguidores do Arthur Harrow disfarçados, e eles levam o Steven Grant, estão atrás lá do escaravelho. E é nesse momento que a gente tem bastante diálogos do Steven com o Arthur Harrow, um vilão que está aparecendo bastante, né? Acho que de todos os vilões das séries da Marvel até aqui, apenas a Agatha Harkness apareceu mais nos primeiros episódios, mas ela ainda era disfarçada, não era declaradamente a vilã da série. E aqui o Arthur Harrow aparece bastante no primeiro episódio e ainda mais nesse segundo. Ele explica que ele já foi um avatar do Khonshu, ou seja, o Arthur Harrow provavelmente foi o primeiro Cavaleiro da Lua nessa linha do tempo da Marvel, e que ele conhece
tudo que o Khonshu faz, a forma como ele age, ele até dá a entender que tá ouvindo o que o Khonshu tá falando, mas não, ele apenas sabe o que o Khonshu fala porque ele conviveu com o Khonshu por muito tempo. E ele também explica que ele não é mais o avatar do Khonshu, porque o Khonshu é um deus que foi banido lá dos egípcios, e também que agora ele serve à vontade de Ammit, que ao contrário do Khonshu, que era a vingança, que ele agia depois que o mal já tinha acontecido, a Ammit consegue agir antes. Aí até mesmo gera um dilema moral que o próprio Steven questiona, porque se a Ammit julga antes mesmo do mal acontecer, ela está julgando uma pessoa inocente. E esse é um debate muito interessante que já aconteceu nos quadrinhos da Marvel, principalmente na Guerra Civil 2, também lembra muito o filme Minority Report. E aqui a gente tem esse dilema mostrando aí o ponto que vai levar ao antagonismo, principalmente ali do Cavaleiro da Lua com o Arthur Harrow. Então, quando eles não chegam a um consenso, né, a Layla chega na cena, o Arthur Harrow ameaça a vida dela, e aí o Steven Grant resolve fugir com ela até o momento em que ela fala para ele invocar o traje e ele acaba criando aquela roupa que é o Mr. Knight nos quadrinhos, que é o Senhor da Lua na tradução em português, que nos quadrinhos tem uma função completamente diferente. Ele é como se fosse a versão detetive do Cavaleiro da Lua. É como se ele fosse o alter ego do Steven Grant, enquanto o Moon Knight, o Cavaleiro da Lua, é o alter ego do Mark Spector. É até uma piada, né, que ela fala de suit, que em inglês é o uniforme, mas também pode ser terno. E aí ele acaba vestindo o terno e tem esse visual bem interessante e mostra que isso também dá poderes a ele. Ele fica com super força, mas ele não tem as habilidades suficientes para lidar com o Chacal que o Arthur Harrow invoca mais uma vez. Então o Mark Spector toma controle do corpo, ele vai, combate essa figura ameaçadora, e são umas cenas até bem bonitas, apesar do CGI não tá lá essas coisas. Mas o episódio termina com o Mark Spector no comando do corpo, ele não deixa o Steven Grant assumir de volta e ele vai parar no Egito, porque o escaravelho acabou ficando nas mãos do Arthur Harrow, e o escaravelho significa um mapa para a tumba da Ammit, que é o objetivo do Arthur Harrow, que é ressuscitar a Ammit para que ela possa jogar a justiça dela sobre a Terra. Esse segundo episódio é interessante porque traz muitas revelações, é uma série que não está esclarecendo tudo de vez, mas também não está deixando todo mundo perdido, ela está contando informações importantes para os espectadores, e é interessante ver que ainda assim ela mantém uma aura de mistério, principalmente com o fato de você não saber exatamente tudo sobre o passado do Mark Spector, mas aqui a gente consegue descobrir, primeiro, que ele já não foi blipado por causa de um passaporte que a gente vê, e que ele também foi o Cavaleiro da Lua não tem tanto tempo assim, algo que fica subentendido pelos diálogos dele com o Khonshu e com o próprio Steven Grant. Cavaleiro da Lua está tendo um excelente início, eu tô gostando bastante da série e eu tô super ansioso para os próximos episódios, e eu quero que você deixe aqui embaixo agora a sua opinião, o que você está achando da série, o que você espera daqui pra frente. É isso aí, galera, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!